Senhor, irmãos. Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 41. Aleluia, Senhor. Deus de toda honra, de toda glória. Aleluia. Deus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Gênesis 41 diz assim: E disse Faraó, 38. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Porque Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão inteligente e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Versículo 46 diz assim: E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face do Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia mais numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Arsenate, filha de Potífara, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Até aí. Pode dar um glória a Deus bem forte aí. Pode sentar. Aleluia. Diferentemente do que ocorre normalmente, né? Deus me deu essa palavra hoje, na oração da Conceição. Aí durante toda essa semana aqui, eu acordei praticamente uns 5 dias da semana com uma palavra na minha cabeça, com um nome na realidade. Radassa. Quem foi Radassa? Esther, né? Eu lembrei da filha do Maurílio, que normalmente eu chamo ela de Radassa, não chamo ela de Esther, né? E eu fiquei com essa palavra durante muitos dias. E eu li o livro de Esther, né? Conheço a história. Eu até achei que ia pregar sobre isso, sobre o ensinamento de como uma mulher, acho que a pastora Fabiana até falou aqui, né? Como uma mulher teve de Deus uma estratégia, não para salvar a sua vida, mas para salvar uma nação inteira. E essa nação de Israel, no tempo de Esther, não estava concentrada em Israel como é hoje, né? A maior parte dos judeus estão lá, mas naquele tempo eles estavam muito espalhados por todas as províncias do rei, porque a Pérsia tinha tomado todas as nações naquele tempo, né? Era um dos reinos mais poderosos. E eu fiquei pensando a respeito disso, de como Deus tem estratégias para agir quando nós estamos atentos ao que Ele pode fazer. No livro de Jeremias, no capítulo 1, quando Deus vai chamar Jeremias, Ele faz uma pergunta para ele. Deus dá uma visão para ele, mas pergunta para ele: o que é que você vê? E Deus hoje vem aqui nessa manhã para fazer a mesma pergunta para você.
Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o propósito de Deus, quando você olha para o ministério que Deus tem na sua vida, o que é que você vê? Será que você vê como um espelho, analisando as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas deficiências, talvez as suas incompetências, os seus fracassos? Mas Deus quer te dizer, irmãos, que Ele tem uma visão diferente, Ele tem um plano diferente para a minha vida e para a sua, desde que nós estejamos atentos para enxergar o que Ele quer fazer, não com os nossos olhos, mas com a nossa fé. Com aquilo que a minha fé pode enxergar, porque ela enxerga muito mais do que os meus olhos. Se você crê em Deus, irmão, você consegue enxergar muito mais além. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que o mundo possa ser impactado, né? Teve uma eleição nos Estados Unidos aí, agora está todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Eu vi a reunião da União Europeia, eles preocupados com o que o novo presidente vai fazer. Estão preocupados com as decisões que ele pode tomar para o benefício do seu país, mas que impactam diretamente os outros. É a nação mais rica do planeta. Mas também essa nação foi construída através de uma visão. O meu ministério e o seu, irmão, ele é construído através de uma visão. O que é que você consegue enxergar das ações de Deus na sua vida? Como é que você lida com as situações que se apresentam no seu dia a dia? Qual é o teu comportamento diante das situações que se apresentam? Qual é o seu comportamento com as notícias que você ouve? Qual é o teu comportamento com aquilo que Deus fala? Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. E essa palavra aqui, eu estava de joelhos ali e Deus colocou no meu coração, a respeito de José. Para quem não conhece a história de José, eu vou falar só um pouquinho aqui, dar uma resumida, bem resumida. Ele era um jovem que recebeu de Deus 2 sonhos. E um dos sonhos, ele viu feixes de trigo reunidos. E um dos feixes, que era o dele, se levantou. E todos os outros feixes se curvaram. Na noite seguinte, ele teve outro sonho. Ele teve um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas faziam referência a ele. E ele inocentemente foi contar para os seus irmãos. Talvez para ele fosse um motivo de extrema felicidade, não pelo que ele sonhou, não pelo sonho em si, mas porque Deus se manifestou na vida dele. É isso que Deus quer que você entenda hoje. Às vezes, nós estamos preocupados com as situações, com as notícias, com o ambiente em que a gente está, mas o mais importante para nós, irmãos, é percebermos que a presença de Deus ela está conosco onde nós estivermos. E é ela que fará a diferença no meu comportamento, na minha conduta, na realização dos meus sonhos, do meu ministério, do meu desenvolvimento espiritual, do meu crescimento espiritual. Tudo está relacionado com a presença dele estar comigo, onde eu estiver. E mais importante, que ela esteja atuante. Porque muitas vezes Deus está do nosso lado, irmão. E nós aqui não percebemos. Muitas vezes a gente ora e pede para Deus, Deus vem aqui. E às vezes Deus se apresenta ali, mas você não percebe. Por isso que hoje Deus quer que você comece a ter entendimento sobre o que você vê, o que você ouve e o que você sente. Se nós não tivermos esse discernimento na nossa vida espiritual, irmãos, nós não conseguiremos alcançar o projeto ideal de Deus para nós. Nós lemos um texto aqui que garante o quê? Execução de sucesso. Mas a execução de sucesso está... O texto que o pastor leu é fantástico, né? É uma manifestação clara da presença de Deus, porque Ele está agindo em impossibilidades. Talvez você veio aqui hoje, e talvez você veio com causas impossíveis. Mas a palavra que o pastor leu e o que eu vou falar aqui, ela garante que Deus, Ele é um Deus que resolve impossibilidades.
Talvez você não entenda, talvez você nem veja, talvez você nem perceba, mas Deus continua trabalhando na minha vida e na sua para que se resolva até impossibilidades. Haveria alguma coisa impossível para Deus realizar na sua vida hoje? Nada. Quem reparou no texto, porém, rio no deserto. Como é que você põe um rio no deserto? Irmão. Deus, ele não tem preocupação com ciência. Deus, ele não tem preocupação com matemática, ele não tem preocupação com circunstâncias, com situações, com poder de homens. Deus não tem preocupação de nada, porque tudo nele é solucionável. Tudo nele tem possibilidade de ação, tem possibilidade de transformação, de regeneração, de modificação, de mudança. Nós é que precisamos perceber o que Deus vai fazer na nossa vida, independente do que aconteça. E quando José vai e conta o sonho para os seus irmãos, o que acontece? Ciúmes. Os seus irmãos decidem bolar um plano, vão matar ele. Aí tinha um que falou assim, não, matar não, né? Nós somos crentes, a gente sabe que... nós somos crentes, claro, não pode matar o irmão. A gente sabe que não pode derramar sangue inocente. Mas vender, a Bíblia não falou nada, né? Então... E aí venderam o seu irmão, jogaram ele primeiro numa cisterna, né? Numa cova. Largaram ele lá. Vamos ver se ele aprende com essa situação. Talvez, se nós nos colocarmos no lugar de José, né? Foi lançado num lugar, ali não era um lugar povoado. Eles não estavam num lugar povoado, eles tinham saído para pastagem, para buscar mais espaço, alcançar novos lugares. E o ambiente que eles estavam não era muito agradável, não tinham muitos recursos. Aí de repente ele foi jogado numa cisterna lá e ficou largado lá. Não tinha possibilidade de saída, não tinha possibilidade de alimento, não tinha possibilidade de salvação, não tinha possibilidade nenhuma para a vida de José ali. Essa é a circunstância que muitas vezes nos apresenta, te coloca numa condição onde você não tem às vezes saída, talvez você não tenha opção, talvez você não tenha uma boa escolha. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus sempre tem uma solução para você. Deus sempre tem uma solução para mim, seja as circunstâncias que for. Eu li na semana passada Isaías 63, fala, desde a eternidade. Nunca se ouviu, nunca se escutou sobre um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. E o texto continua falando, ele foi jogado ali, aí passaram alguns mercadores, e ele foi vendido pelos seus irmãos, e aí ele foi levado para uma outra cidade, aí ele foi comprado por Potifar, se tornou um serviçal naquela casa, até que o diabo armou um plano, porque o diabo é assim, irmãos, ele não pode ver você ter sucesso, que ele vem lutar com você. Mesmo na condição que José estava, ele não mudou quem ele era. Ele não mudou o princípio que ele tinha aprendido de Deus. Ele não tinha perdido o relacionamento de Deus. Muito menos tinha questionado a Deus, muito menos murmurou contra as situações, porque ele sabia que Deus estava presente. Quando você sabe que Deus está presente, que Deus está com você, você não precisa se preocupar. Lá no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim que Deus, ele não tem o culpado por inocente. E ele vê todas as coisas e ele fala para nós, não se preocupe que sou eu que cuido. E José tinha essa consciência, irmão. Quando você aprende de Deus, quando você se relaciona com Ele, você se preocupa mais em agradá-lo, mais em estar perto dele com o que vai acontecer. E aí ele foi acusado depois injustamente, né? Teve que sair fugido daquela casa, inventaram uma mentira contra ele. E ele saiu daquela casa, onde ele estava prosperando, mesmo na condição de serviçal, mesmo na condição de ser um escravo. E ele foi levado para uma prisão. Ele foi levado para essa prisão.
E é engraçado você ler a Bíblia, que a Bíblia fala que ele prosperava dentro da prisão. Né? Como é que você consegue prosperar num lugar onde só tem condenação, num lugar onde não há esperança, num lugar onde não tem perspectiva? Ali quem estava ali estava condenado para sempre, não tinha saída, era perpétua a condição. Mas aquele que anda com o Senhor, Deus o faz prosperar, independente do ambiente que está à sua volta. Porque a prosperidade não é do ambiente, a prosperidade é de quem Deus movimenta. Se Deus movimentar a sua vida e te levar para certas condições, é Ele que vai fazer o local, o ambiente modificar porque você chegou lá. Não é o ambiente que modifica quem você é, irmãos, é você que modifica o ambiente que você está. Porque a solução, o poder, a autoridade foi derramada sobre você, foi colocado em você. E é você que tem o poder de mudar o ambiente que você está. Sabe o que acontece? Nós estamos esperando que Deus mude o ambiente, irmãos. E Deus está te falando hoje, você já recebeu poder e autoridade para mudar qualquer situação da sua vida hoje. Oh, glória! É crer e executar. Crer e executar. Não precisa de ninguém. Porque aquele que precisava morrer já morreu, ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, já resolveu tudo aquilo que precisava ser resolvido, irmão, no reino espiritual. Deus não precisa de nada de ninguém, Deus não precisa de soluções humanas, irmão. Deus, Ele precisa que você veja a salvação que vem dEle. Quando Jó estava na pior situação da sua vida, que ele foi criticado pela sua esposa, foi condenado pelos seus amigos, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu o princípio que ele recebeu de Deus, e ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará para me salvar. Quem está em Deus, irmãos, tem todas as soluções necessárias para ter uma vida de glória diante dEle. Deus prospera na cisterna, Deus prospera no cativeiro, Deus prospera na prisão, Deus prospera na condenação do homem, Deus prospera, seja qual for a condição que você está, irmão. Se você crer e permanecer nele, Deus fará você prosperar onde você estiver. É a palavra que diz, não sou eu não. É a Bíblia que garante isso. E o texto aqui vai falar sobre José, depois que ele chegou na prisão. Parece que todos os males já tinham acabado, né? Você parava para pensar na vida dele, ele foi vendido, ele se tornou um escravo, ele se tornou um prisioneiro, ele foi para outra nação, tinha que mudar os seus costumes, tinha que mudar a sua alimentação, tinha que mudar o seu comportamento. Agora, prisioneiro, menos ainda, né? Não podia nem escolher o cardápio. Falar, não, isso eu não como, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu não quero. Deus vai te colocar em situações, irmão, que você não precisa escolher o cardápio, você tem que aceitar. Porque o que Ele fará depois que você aceita o cardápio é diferente. Enquanto eu muitas vezes estou escolhendo o cardápio, eu estou escolhendo o lugar onde eu quero ficar. Mas se você deixar Deus colocar o cardápio na sua mesa, Ele pode te colocar numa mesa diferente. Onde pessoas que às vezes te condenavam vão ser aqueles que virão para te servir. Não é isso que fala o Salmo? Preparas uma mesa perante mim, diante da presença dos meus inimigos. Eu quero que você entenda hoje, Deus quer que você entenda isso hoje, irmão. Onde Deus está, onde você estiver, Ele está com você, e a situação que se apresentar, está a solução nele. Para de procurar soluções, irmãos, onde você tem a capacidade, onde você tem inteligência para fazer, onde você tem a autoridade às vezes. Coloca isso hoje diante dele, porque Ele é que me leva para os lugares altos. É Ele que faz prosperar o meu caminho. É Ele que unge a minha cabeça com óleos e o cálice transborda. É Ele. Tudo está nele. E aí ele está lá na prisão prosperando naquele lugar. Né? Difícil até de imaginar como ele prosperava, mas é só você ver a conduta dele. Ele se tornou o preso mais respeitado. Ele de repente se tornou um preso de autoridade. Tinha alguém que mandava lá, mas colocava toda a confiança na mão dele. Porque sabia que tudo aquilo que caía na mão de José prosperava. Tudo aquilo que cai na sua mão, irmãos, tem o poder de prosperar. Tem muita gente aqui que está esperando Deus prosperar alguma coisa. Deus não vai prosperar nada, irmão. Ele já colocou na tua mão. Ele já deu a ordem. Vai.
Ele já determinou o caminho. Faça. Tem ações que não dependem de Deus, irmão. Deus, ele determina o caminho, ele determina o modelo, ele determina como vai ser próspero a sua vida. Mas quem faz a prosperidade existir é você, sou eu. Nós é que somos os responsáveis para que o reino de Deus se desenvolva. Nós é que somos responsáveis para que a igreja seja uma igreja viva. Nós é que somos responsáveis para que as vidas lá fora sejam salvas. Nós é que somos responsáveis para que aquele salão que foi apresentado aqui encha. Não é dobrar o joelho e falar, Senhor, manda as almas lá. Deus vai até mandar, porque Ele tem propósito em tudo. Mas a execução é minha e sua. A ação é minha e sua. Você não vê aqui, ó, na conduta de José, até aqui onde eu falei, você não vê mudança de comportamento, você não vê mudança de princípio, você não vê alteração de voz, você não vê reclamação, você não vê murmuração, você vê alguém que permanece aceitando o cardápio que lhe foi oferecido. Porque ele sabia que um dia ele receberia uma ordem em que os serviçais seriam diferentes, a mesa seria diferente, o cardápio seria diferente, e o que ele receberia não seria mais momentâneo, mas seria eterno. Porque as promessas de Deus para a minha vida e para a sua, irmãos, elas não são momentâneas, elas não são temporais. Eu vou falar de novo, né? Deus não trabalha com resultado, Deus trabalha com fruto. Resultado ele vem e passa, fruto permanece multiplicando a cada temporada. E a sua vida precisa, irmãos, diariamente estar prosperando, diariamente frutificando, diariamente produzindo algo, porque Deus, Ele habita dentro de você. E se Deus habita dentro de mim, irmão, significa que tudo aquilo que eu preciso para existir, para prosperar, para crescer e me desenvolver, está dentro de mim. Tudo aquilo que você precisa para que a sua vida seja diferente, está dentro de você. E Ele espera que você mude. Ele espera que você assuma a autoridade, faça como Esther, se vestiu da autoridade para chegar numa autoridade. Só que quando ela chegou diante da autoridade, ele viu que ele era pequeno demais para aquela autoridade que chegou. É isso que Deus quer que você entenda. Se você estiver revestido da presença dEle, aonde você chegar, não existe autoridade maior do que Ele. Ele pode modificar a sentença a hora que Ele quiser, porque Ele pode, tem poder e autoridade para isso. Não sei quem é que está esperando uma solução, né? Mas eu vi uma mão aqui assim, ó. Estou assinando hoje. É impossível a sentença? Não para mim. Não para ele. Não há impossibilidade para ele. E a gente vem aqui no texto. O texto reflete sobre um sonho de Faraó. Ele teve um sonho que perturbou. E ele convida todos aqueles que têm competência. Eu acho fantástico isso. Ele procura na terra todos aqueles que têm competência para solucionar o problema. Não acha. Mas aí alguém fala, conheço um crente. Esse crente prospera onde ninguém prospera. Ele tem uma solução que, olha, se a gente contar, ninguém acredita. Inclusive, eu até preciso pedir perdão para ele. Faz 2 anos que eu falei que ia lembrar dele, esqueci. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Né? O texto da nossa... O versículo que a gente fala do ano aqui nosso, né? Deus, ele nunca chega atrasado. Ainda que alguns tenham a promessa de Deus como tardia, Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora. Não sei se você está achando que Deus está demorando muito para resolver. Talvez é você que esteja demorando muito para mudar. E aí vem aqui, o texto vem falando sobre o sonho que o faraó teve. Era um sonho terrível, que ele ficou incomodado. Não vou falar sobre o sonho, que eu quero falar de José. Mas ele ficou incomodado e ele procurou alguém competente na terra para resolver o seu problema. Irmãos, tem soluções que só Deus pode dar. E o responsável por dar a solução é você. Talvez Deus vai te levar numa situação, olha, que vão lembrar, tem um crente lá. E esse crente ora, e quando ele ora, Deus ouve a sua oração. Quando ele fala, é a própria boca de Deus falando. Quando ele age, Deus parece que está com ele.
É assim que o mundo precisa te ver hoje. E de repente ele fala assim, ó, tem um homem lá. O José. José, quem é o José? Ah, o José é aquele que Deus habita nele, certeza. Que as coisas que José fez até hoje, só um crente. Só alguém que serve a Deus de verdade. Ah, é? Então chama o José. Prepara o José. Tira o José rapidinho da prisão. Põe uma roupa bonita no José aí. Dá um banhinho, faz a barba. Imagina como é que estava. Parecia o homem das cavernas, né? Ninguém tinha preocupação na prisão de limpinho, né? Não tinha espelhinho, né? Olha como Deus é fantástico. Às vezes, aquilo que eu estou trabalhando para que a minha aparência reflita, não é o que Deus quer. É Deus que vai trabalhar na sua vida para que você esteja apto para se apresentar diante do rei. E ele foi preparado para estar apto. E do tempo que ele foi vendido, até o tempo que ele se apresentou diante do rei, 13 anos. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos de idade. Se você quiser ler em casa, Gênesis 37:2. 30 anos de idade ele tinha. E aí ele se apresenta diante do rei e ele propõe uma solução. Fala, olha, o que eu acho que você tem que fazer é o seguinte. Na vaca gorda, guarda. Nas vacas feias, nas estéreis, restrinja. Saiba ter na abundância e na dificuldade, usufrua daquilo que você guardou na abundância. Se você não guardar na abundância, irmãos, vai ser difícil você passar o tempo da vaca magra. Assim como o povo ficou. O povo, ninguém estava preparado para isso. E a Bíblia diz que de todas as nações da terra, eles vinham buscar alimento exatamente na onde? No Egito. Primeira coisa que o faraó falou para José, eu vou mudar seu nome. Aí começa a ficar a história fantástica mesmo. Vou mudar seu nome, José, porque eu vou te colocar num nível de autoridade que as pessoas vão te reconhecer como se fosse eu. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje, irmãos? Deus, ele tem promoções para te colocar em lugares onde talvez a maior autoridade vai ser igualada a você pela sua competência e pelo que Deus falar em você. Mas ela estará sujeita à ordem que vem de lá. Falou, vou te dar um nome. Seu nome vai ser Zafenate Paneia. Sabe o que significa esse nome? Salvador do mundo. Olha só, o José, né? Vendido. O escravinho lá. O largado. Aquele que sofreu injúria, sofreu mentira. Aquele que foi esquecido. Aquele que se tornou um prisioneiro. Ele recebe agora uma palavra profética de alguém que nem era crente, mas que tinha autoridade para exercer. Não precisa ser crente para exercer autoridade. Se Deus te colocou debaixo de uma autoridade, Ele vai usar aquela autoridade para te prosperar. É assim que você precisa aprender a reconhecer o trabalho de Deus. Não, mas o meu chefe, isso, aquilo. Irmãos, a autoridade está em Deus. Ele é superior a todas as outras. E no momento oportuno, Ele é que muda você de degrau. É Ele que muda você de condição. É Ele que muda você de estatura. É Ele que muda você de roupagem. É Ele que muda você na sua apresentação. É Ele que muda nas suas ações. E aquele largado esquecido se torna agora o Salvador do mundo. E o faraó olha para ele e fala assim: procurei na terra e não achei ninguém tão inteligente quanto você. Quando, irmãos, o mundo procura na terra alguém para solucionar os seus problemas, é aquele que carrega o nome de Deus que fará a diferença. Né? Procurei na terra.
Procurou no lugar errado, né? Se tivesse procurado na igreja, tinha achado facinho, bastante gente, né? Talvez Deus esteja te procurando na terra hoje. Né? Jeremias 22:30 fala: procurei alguém na terra que estivesse na brecha. Eu não sei que condição que Deus vai te levar, não sei que situação que vai apresentar na sua vida, não sei o que você tem que passar, mas Deus está me falando que se você permanecer representando bem o nome dEle, você será lembrado. Assim, vou dar uma promoção aqui, vou procurar aqui, quem tem que ser promovido? Não, o crente, okay, o crente trabalha, hein? Aquele crente leu Colossenses, lá falou que tem que trabalhar para Deus, não para os homens. Vou até profetizar o ímpio. Deus faz assim, irmãos. Ele não está preocupado com as pessoas. Ele não está preocupado com as condições. Ele não está preocupado com regras humanas. Ele pode fazer qualquer coisa a hora que Ele quiser, se você crer. A Bíblia é bem clara, irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. Não é a minha glória, não é do pastor, não é do nome Restauração, não. Se crer, verá a glória dEle. O que é que você precisa mudar na sua vida hoje? Depende do movimento da sua fé. Se você crer, não há impossibilidades. Não há, irmãos. Não há. Você precisa crer. E Deus conduzirá os seus passos. O livro de Provérbios diz assim: o homem escolhe o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os seus passos. Deus precisa estar na frente de todas as coisas, irmãos. Senão o final não será um sucesso. Não será um sucesso. As soluções estão nele, não estão nos homens. E aí quando ele toma autoridade, quando ele recebe esse nome, a Bíblia diz assim que ele recebe de Faraó a maior autoridade que ele pode ter. Ele recebe um anel. E esse anel, ele era marcado, né? Quando você ia dar uma ordem, né? Ele tinha que ser timbrado com o seu anel, um anel de autoridade. E o Faraó fala para ele: no Egito, na terra, você só será maior do que eu, porque eu sento no trono. No demais, tudo está sujeito à sua autoridade. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Talvez você está na sua empresa esperando alguma coisa, mas se você estiver alinhado com o propósito de Deus, tudo estará ao seu alcance. Tudo pode ser movimentado para que você seja próspero. Tudo pode ser movimentado para que você seja abençoado. Tudo pode ser movimentado para que você seja curado, para que você seja renovado, para que você seja transformado. Mas você não pode esquecer o papel que você recebeu. Você, assim como José, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz de você alguém igual a Cristo. Alguém que recebeu o poder e a autoridade para salvar o mundo. Não foi isso que Jesus falou? No meu nome farão o quê? Obras até maiores do que eu fiz. Deus falou para Jeremias o quê? Eu te dei como profeta todas as nações. Para que quando eu der uma ordem na sua boca, todas as nações ouçam, se calem e façam. Sabe o que Deus está falando aqui? Ó? Tem pessoas se achando tão pequeno como Jeremias, porque quando Jeremias recebeu essa palavra, ele era pequeno. Eu sou tão pequeno, mas Deus está falando assim: se você estiver nele, Ele pode usar a sua vida para mudar algo no mundo todo. Você tem a capacidade de crer nisso, irmão, de verdade? Eu estava vendo o testemunho do homem que fez o filme Quarto de Guerra. E agora fez a Forja, né? Que é o recente que saiu. E ele falou que ele estava passando por uma situação também difícil e tal. Não vou entrar no mérito aqui, depois se você quiser dar uma pesquisada. E ele fala que ele dobrou os seus joelhos e orou. E ele pediu algo para Deus que era algo impossível. E Deus falou para ele assim: olha,
eu vou fazer algo na sua vida, eu vou te entregar um projeto, e esse projeto alcançará o mundo todo. Aí ele achou que ele era Jeremias. Ah, Senhor, pequenininho, o mundo inteiro, muita gente. O filme dele alcançou quase todas as nações, irmão. Quase todas as nações, se não foram todas, eu não sei as estatísticas hoje. Mas um projeto, um sonho, uma oração. Deus garante o sucesso. Se você crê, irmãos, Deus garante qualquer coisa da sua vida. Por isso que Deus, irmãos, Deus não trabalha com circunstâncias. Deus não trabalha com eventos. Deus não trabalha com relógio. Né? Você acha que Deus tem um relógio de pulso? Você fala, opa, está na hora de abençoar o pastor Dorival. Aí olha e fala, não, esse daqui está cedo ainda. Não, esse daqui você está atrasado. Não, Deus não trabalha assim não, irmão. Porque o projeto de Deus, ele é altamente complexo para ser executado na nossa vida. Porque Deus não tem projeto para ninguém aqui, para começar hoje e acabar amanhã. Todo projeto que Deus determina sobre a vida das pessoas, se você ler a Bíblia, você vai saber o que eu estou falando. Os projetos que Deus determinou na palavra de Deus, nunca foi para benefício próprio, primeiro. Então, se você tem um sonho que Deus te use poderosamente para que você seja o cara, você está no caminho errado. Que o único processo que Deus utiliza para benefício do homem é quando o homem se sujeita a ele. Aí se sujeitou, tudo aquilo que ele tem de autoridade de reino pode ser oferecido. Segundo, os projetos de Deus são para que o mundo seja abalado pela presença dele na minha vida e na sua. Sabe o que isso quer dizer? Que se você dobrar o seu joelho e orar, se você dobrar o seu joelho e orar hoje, crendo, não só a igreja pode ser alcançada, não só o bairro pode ser alcançado, não só a cidade pode ser alcançada, não o estado pode ser alcançado, não a nação pode ser alcançada, não o continente, mas o mundo todo pode ser alcançado pelo poder da sua oração. Você já parou para crer nisso? No que Deus colocou em mim e você, irmão? Todas as nações da terra vinham comer na mão daquele que era o escravo, o prisioneiro, o esquecido, o largado, o metido, está se achando, o bonitão, né? Tinha melhor túnica, tinha roupa melhor, queridinho do papai. Mas na hora do vamos ver, o mundo vai comer na mão do crente. Na hora do vamos ver, é na mão do crente que está a salvação. Na hora que nós vamos ver, o mundo vai ser suportado porque tem crente. O mundo vai ser suportado porque tem gente que ora. A igreja é suportada porque tem pessoas que oram, que clamam e que Deus principalmente ouve. Por isso que eu e você, irmãos, precisamos entender a dimensão do que é ter Deus dentro de você. Não é qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que eu preciso guardar Deus como um tesouro no meu coração, mas ele precisa ser multiplicado por aquele que ouve. O tesouro de Deus não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Ninguém que guarda, estou guardando todos os dons de Deus aqui. Vai ser igual o maná, irmão. Você vai guardar tudo, quando você vai ver, vai estar podre. Porque a roupagem de Deus, ela é diária. A novidade de Deus é diária. O maná de Deus, ele é diário. A novidade de Deus é diária. O relacionamento de Deus precisa ser diário, para que você possa diariamente usufruir das coisas que Deus pode te dar. Se você se relaciona com Deus uma vez por ano, é uma vez por ano que você vai colher. Se você se relaciona por Deus na ceia uma vez por mês, é uma vez por mês que você vai colher. Mas se você se relacionar com Deus diariamente você tem possibilidade de receber coisas novas de Deus. Diariamente Deus tem novidade para te dar. Diariamente Deus tem palavras para modificar o ambiente que você está. Diariamente Deus pode usar a sua vida para ser próspero e abençoada. Você precisa crer, irmão. Vamos te contar um testemunho aqui, ó. Deus me fez lembrar que isso aconteceu há uns 3, pelo menos 5, 6 anos atrás.
Eu trabalhava na Contax. Eu não tinha aumento, nem dissídio. Ah, mas dissídio é lei? É lei. Na teoria tem coisas que, né, que na prática não acontece. E um dia eu falei para Deus, Deus, preciso de um dinheirinho, porque a inflação não para de aumentar, né? A sua moeda acaba desvalorizando quase que diariamente. Aí passou. Meu chefe me chamou e falou assim, ó, vou te dar um aumento. Falei, tá bom. Do nada. Do nada assim, né? Porque a gente ora, a gente espera. E eu orei e esperei. E o meu chefe me chamou, passou uns dias, falou, ó, vou te dar um aumento. Falei, tá bom. Falei, quanto vai ser de aumento? 10%. Falei, vixe, opa. Maior que a inflação 2 vezes. Falei, já estou recuperando uns anos parados aí. Aí, quando virou aumento, eu recebi o aumento. Passou 15 dias. Eles falaram assim, ó, você vai ter uma transição diária. Você não vai permanecer na área que você está, você vai mudar para uma outra área. E eu fui para uma área que ela ficava direto com o vice-presidente da empresa. Aí eu tive mais 10% de aumento. 15 dias depois. Entrei na área. É engraçado. Esse dia foi bem... Eu montei um programa e ele montava a apresentação de PowerPoint, de reunião, automaticamente. E aquela demorava, porque eram muitos slides, né? Eram 180 slides, mais ou menos, que eles levavam para a apresentação. E eu colocava na hora do almoço. Então fechava o mês, eu colocava lá para rodar e deixava a tela desbloqueada para não parar a execução. E eu deixei lá. E fui almoçar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, estava o vice-presidente assim, ó. Aí eu já fiquei com medo, né? Porque a minha sala era separada, né? Eu falei, o que ele está vendo ali que... Aí ele chegou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu nada. Quem estava fazendo aí é o que a gente já desenvolveu. Está montando a apresentação. Ele falou, mas como que você fez isso? Eu expliquei para ele. Ele falou, nossa, fantástico isso que você fez. Bem legal. 15 dias depois ele me deu outro aumento. Em 2 meses eu tive 3 aumentos. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não para quem crê, não para quem ora, não para quem espera. Estou te contando isso para que você entenda que é real. Que Deus faz, não é o que está na Bíblia aqui, né? Ah, só aconteceu para esse povo aqui, não. Se a herança foi determinada sobre a palavra de Deus, recai sobre mim. E se recai sobre mim, eu posso usufruir dela. Então se você está aqui hoje, irmãos, tudo aquilo que foi determinado, às vezes a gente canta, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas às vezes a gente nem sabe o que a gente é, nem o que a Bíblia fala que eu sou, nem o que eu tenho direito. Mas se você conhecer a palavra, a Bíblia é bem clara. Rios de água viva fluirão dentro de você. Dentro de você. É aquilo que Deus produz dentro de você. É o seu relacionamento com Ele. Por isso que nós precisamos aprender com José. Ele não se preocupa com a situação que passa. Você não vê ele amaldiçoando os irmãos. Tanto que quando chega, os irmãos dele pedem perdão. Eles falam assim, vocês estão pedindo perdão do quê? Não é que a gente vendeu você. Eu nem me lembro. Isso não me afeta. Não estou preocupado com isso. É? Se você crê de verdade, irmãos, ó. Se você crê de verdade, você passa pela prova do perdão, ó. Assim. Não tinha nada a ver com o perdão, mas... né? Você quer receber de Deus, mas está carregando o fardo da mágoa aqui atrás, dificilmente você vai chegar lá no seu final. Você vai morrer no caminho porque as suas forças, né? Quando você está preso, oh Jesus, quando você está preso na mágoa, você está carregando o peso do outro sobre você. Então você tem que ter o dobro do esforço para você requerer algo. E não vai alcançar, porque a Bíblia diz assim que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não tem nada a ver com isso, hein?
Nossa, meu coração doeu aqui. Não sei se o coração dói, né? Mas às vezes a gente quer usufruir das coisas de Deus, irmãos, carregando o passado. Não, Deus não... Crente não usa retrovisor, não. Crente é só o da frente aqui, ó, vamos embora. Ah, mas fizeram, te xingaram, não tem problema. Ah, mas te magoaram, não tem problema. Tacaram pedra em você, não tem problema. Ah, mentiram contra você, não tem problema. Armaram contra você, não tem problema. Vão te jogar na cova dos leões, não tem problema. E se eu estiver na cova, o que acontece na cova? Deus visita e fecha a boca do leão. Ah, mas vão te lançar na fornalha dentro, não tem problema. Deus te visita na fornalha e nem um fio de cabelo queima. Ah, mas vão te jogar no deserto 40 anos, não tem problema. Não faltou comida, não faltou roupa, a roupa cresceu no corpo. E ainda quando saíram de lá, a sandália parecia que era novinha. Agora, se a gente for olhar, por que eu fui parar no deserto? Por que aconteceu? Por que aquilo lá? Por quê? A gente fica lá no deserto. Deus quer te lançar em outro ambiente. Em outro ambiente. José entendeu perfeitamente o propósito de Deus. Porque ele conhecia Deus. Quando você conhece Deus novo, irmão. Né, eu tive essa experiência. Eu conheci Deus na minha adolescência. Então, tem coisas que eu aprendi assim que a pessoa fala assim, ah, você decora. Não, irmão, tem coisa que está em mim já. Não é que decora, já está dentro de mim. Já está guardado aqui. Já está cravado aqui. E tem situações que é instantâneo. Eu queria que vocês perceberam. Um dia passasse que eu passo. Um dia veio uma pessoa, não sei o que eu fiz para ela, até hoje. Ela veio, chegou diante de mim e falou assim, eu queria falar com você, brava. E eu falei, pode falar. E ela falou 20 minutos assim, ó. E na minha cabeça estava assim, ó, perdão 70 vezes 7. Perdoar é divino. Se você não perdoar, Deus vai. E eu fiquei olhando para o rosto da pessoa e ela falou. 20 minutos ela falou. Quando ela terminou, ela olhou para mim e falou, você não vai falar nada? Eu falei, não. Aí que ela ficou mais brava ainda. E aí ela virou as costas e foi embora. E às vezes a Fabiana fala para mim assim, eu não sei como você aguenta. E eu falo para ela, é um ensinamento lá em casa isso. Cada um planta a sua semente. Se eu retribuo, eu planto também. Eu falo para a Fabiana, ó, seja prática. Pare e pensa, se a pessoa te ofende, você pega a mágoa para você. Sei que eu estou falando de perdão, mas se você está preso no perdão, Deus quer te libertar hoje, hein? Tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui. Eu falo para a Fabiana assim, ó, você não perdoar dá mais trabalho. Ó, presta atenção, se eu não perdoar, a minha espiritualidade é afetada pela minha alma, porque minha alma vai chorar. Se eu não perdoo, a minha alma sofre, prejudica o meu corpo, eu fico doente. Se eu fico doente, eu já não tenho forças para orar. Eu não tenho força para orar, eu não tenho coragem de pedir perdão, porque aí o diabo trabalha na minha vida para que você receba a seguinte informação. Você não fez nada? Ele que é o culpado. Ela que é a culpada. Se eu fosse você, nem ia lá, hein? Se você está com essa opinião, quem está te aconselhando é o diabo. Perdão não é processo. Perdão não é sensibilidade. Eu preciso sentir Deus para eu perdoar. Eu preciso sentir Deus me tocar. Tem gente que está orando, Deus me toca para eu poder ir lá perdoar. Não, Deus não vai te tocar nunca, hein? Deus não vai te tocar nunca. E aí você fica levando a mágoa. Aí sabe o que acontece? Deus não te ouve. Então assim, você vai orar. Deus não sabe nem o que está acontecendo. Aí pode ainda Deus vir no arrebatamento, né? E você nem ir para o céu. Eu falo, tá vendo, Fabiana? É muito mais prático você falar, tá bom, então eu te perdoo, em nome de Jesus, vá, né, não peques mais. Dá o conselho de Jesus, irmão. Levanta, anda, vai, não peques mais. Pronto.
É isso, irmão. Deus quer que você avance na terra. Se José estivesse magoado com seus irmãos, estaria até hoje lá na cisterna. Estaria até hoje, porque Deus não iria ouvir a sua oração. Ia condenar os seus irmãos? Ia condenar, por causa do sangue inocente que ia cair na terra, assim como aconteceu no tempo de Caim. Por isso que Deus quer que você hoje, né? Eu entrei no perdão que não tinha nada a ver com a história, mas é para você entender que nada pode te prender para que Deus te use livremente. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, conhecereis a verdade, e a verdade te... Aí o texto continua. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. E se continuar o Romanos 8, ele é poderoso. Mas é só até aqui. Se quiser ser mais do que vencedor, né? Lê os versículos antes, não vai no 37 só. E aí sabe o que acontece? Aí Jacó, ele tem o quê? O José tem 2 filhos. E os filhos são o resumo da vida dele. Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Traduzindo aqui, Manassés significa: esqueça o passado, prossiga para o alvo. Deus não olha para trás, irmão. Se Deus olhasse para trás, estaria todo mundo hoje condenado. Mas não, Deus quer que você olhe para frente. É algo que virá ainda, é algo que Ele está planejando, que Ele está desenvolvendo, que Ele está arquitetando, que Ele está preparando para aqueles que o buscam. E aí ele tem outro filho chama-se Efraim. Tem tradução que significa duplamente frutífero. Duplamente frutífero. E o texto aqui diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus te faz prosperar em qualquer ambiente que você está inserido. Não importa se o ambiente é bom, não importa se o ambiente é legal, não importa as pessoas daquele ambiente, não importa as palavras daquele ambiente, importa que você chegue lá. Quando você chega lá, o ambiente tem que mudar, irmão. Quando você chega lá, o ambiente tem que ser modificado. Vou contar uma historinha para vocês. Eu joguei 18 anos bola no CDM. Jogava num time aqui. Fora os outros que eu joguei por aí. Acabava o jogo, todo mundo ia beber. Acabou o jogo, vamos. Perdemos um monte de sais minerais, vamos recompor todo. Eu chegava lá, tinha umas 12 garrafas de cerveja, tá todo mundo sentado lá. Eu chegava lá no cantinho, tinha um copinho que tinha um suco de laranja. Eu já sabia qual era a minha cadeira, já sabia qual era o meu lugar, porque eu estava lá. Eu nem tinha pedido, eu não tinha anunciado nada. Mas eles sabiam que eu não participava daquele tipo de comportamento. No meu trabalho, eu trabalho com pessoas, eu trabalhei na Contax. A Contax, quando eu entrei lá, tinha 120 mil pessoas. Só para você ter uma ideia. 90 mil pessoas tinha no Brasil, 30 na América Latina. Às vezes as pessoas chegavam numa reunião, falavam um palavrão, falavam: perdão, pastor. Perdão que você está aqui. Não posso ter esse tipo de linguagem quando eu estou perto de você. Eu falei: mas eu nunca falei nada. Eu falei: mas isso me incomoda. As pessoas são modificadas porque a tua presença está ali. Você não precisa falar nada, irmão. Você não precisa falar nada. Você não precisa de anúncio. Você não precisa de alarde. Você não precisa bater nada, não. E sabe o que é melhor? Deus é da mesma maneira. Ele chega aqui tranquilinho. Às vezes você está lá orando, lá, 2 horas lá orando, ele está aqui. Primeiro minuto eu já ouvi. Primeiro minuto já estava pronto. Não precisa de muito discurso, não. Não precisa de... Eu só preciso que você creia e eu escute. É isso. Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Você possa sair daqui com essa palavra hoje na sua mente. Deus me faz crescer no tempo da minha aflição. Amém? Amém? Aleluia.